Olha, a gente sabe que a universidade pode ser um verdadeiro campo minado para a nossa fé, né? Então, essa nossa conversa de hoje foi pensada exatamente para quem está buscando um jeito de navegar nesse ambiente. A gente vai tentar entender como algumas ideias que parecem super inofensivas, na verdade, fazem parte de uma batalha cultural e espiritual bem maior. Vamos desvendar isso juntos? E, gente, esse versículo aqui, ele é a chave de tudo. É ele que nos lembra que esse cenário cultural de hoje não é só um debate de ideias, sabe? É um verdadeiro campo de batalha espiritual. O que está em jogo vai muito, mas muito além do que a gente consegue ver na superfície. Tá, mas que tipo de conflito é esse, então? Olha, não estamos falando de um debate intelectual comum. A estratégia aqui é bem mais sutil. Pensa assim: é uma guerra espiritual que busca criar confusão, enfraquecer a nossa fé de dentro para fora, agindo, sabe, bem quietinha na nossa forma de pensar. E é exatamente aqui que entra a famosa metáfora do cavalo de Troia. A chamada teologia progressista é descrita justamente como esse presente, sabe? Com uma aparência super inofensiva, ela entra na cidadela da fé de um jeito muito sutil, mas, por dentro, ela carrega ideias que vão corroendo os alicerces do cristianismo. E o mais genial e ao mesmo tempo perigoso dessa abordagem toda é a linguagem. Percebe? Ela não chega se apresentando como inimiga, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela usa as palavras que a gente mais valoriza, como amor, inclusão, justiça, para, no fim das contas, redefinir a fé usando uma régua totalmente secular. É assim que o mecanismo funciona na prática. A embalagem religiosa continua ali, mas o conteúdo, bom, o conteúdo é trocado. E qual a consequência disso? Conceitos seculares acabam sendo internalizados sem nenhuma resistência. E a moral cristã vai sendo desconstruída, sabe? Peça por peça, de dentro para fora. Mas espera aí, de onde veio essa ideia toda? Isso não é algo novo, não. Essa jornada, na verdade, começa lá no século XIX e ganha muita força com pensadores como Antônio Gramsci. Ele percebeu uma coisa crucial. A revolução mais eficaz não é a que toma o poder na marra, na força, mas sim aquela que consegue transformar a cultura e a mentalidade das pessoas. Ok, então a gente entendeu a origem. A pergunta agora é: onde é que essa estratégia aparece hoje em dia? A análise mostra que existem alvos bem específicos, instituições que são verdadeiros pilares da nossa sociedade. E o primeiro alvo, talvez o mais crucial de todos, é a família. Mas por quê? Pensa bem, quando se relativiza o modelo bíblico de casamento, quando se enfraquece a autoridade dos pais, o que acontece? Você ataca o coração da transmissão de valores. O resultado é uma geração com muito menos referências e, claro, muito mais confusa. Depois, o segundo alvo, a própria igreja. E a tática aqui é bem clara, é a da substituição. A mensagem da cruz, que é, vamos ser sinceros, confrontadora, sai de cena. E no lugar dela entram mensagens motivacionais, mais fáceis de engolir, palavras como pecado, arrependimento, elas vão sendo suavizadas, sabe? Até quase sumirem do vocabulário. E aí a gente chega no que é, para muitos jovens, o epicentro de toda essa pressão, a universidade. Lá, parece que a fé é colocada no banco dos réus o tempo todo, né? Existe uma pressão constante para ela se curvar a uma visão de mundo secular, sob pena de ser taxada de intelectualmente inferior ou simplesmente de irrelevante. Certo. A gente viu os alvos institucionais, a família, a igreja, a universidade. Mas e cada um de nós? Como é que toda essa pressão ideológica afeta a gente num nível pessoal? Lá dentro, na nossa mente, no nosso espírito. Essa comparação aqui ilustra o contraste de uma forma perfeita. De um lado, a gente tem o fundamento bíblico, a fé como uma âncora, sabe? Dando certeza, clareza. Do outro, a confusão de valores que nos deixa completamente à deriva num mar de ansiedade, de crises de identidade e com uma fé que vai se tornando cada vez mais frágil, mais adaptável. Ok, diante de todo esse cenário, a grande pergunta é: como a gente resiste? E a resposta que a análise aponta não é uma estratégia humana, não. Ela nos leva de volta para a única fonte que é totalmente segura, as Escrituras. E a primeira arma que a gente tem é o discernimento. Olha o que Paulo nos alerta aqui sobre filosofias e vãs sutilezas. A mensagem é muito clara. O nosso filtro para avaliar qualquer ideia não pode ser a cultura do momento, nem a tradição dos homens. Tem que ser unicamente Cristo. E esse alerta de Judas parece que foi escrito para hoje, né? Ele fala sobre pessoas que se infiltram no meio do povo de Deus e distorcem a graça, transformando ela numa desculpa para viver de qualquer jeito.
É exatamente o que a análise chama de graça barata. Sabe, um evangelho que não custa nada, que não exige arrependimento e que no final não transforma ninguém. E aqui, gente, está o chamado à verdadeira rebeldia. É incrível pensar nisso. Enquanto a cultura nos empurra o tempo todo para nos conformarmos, para sermos todos iguais, o evangelho nos chama para algo radicalmente oposto: a transformação da nossa mente. É uma renovação que nos alinha com a vontade de Deus e não com as modinhas passageiras do mundo. Tudo bem, temos essa base bíblica toda. Mas como isso funciona na prática? No nosso dia a dia, a análise nos deixa com um verdadeiro plano de ação, com passos bem práticos para a gente manter nossa vigilância espiritual sempre, sempre afiada. São 3 exercícios, 3 passos que parecem simples, mas que são extremamente poderosos. Primeiro, oração e jejum. Por quê? Para a gente nunca esquecer que essa batalha é, antes de tudo, espiritual. Segundo, a centralidade da palavra. Voltar para a Bíblia como nossa autoridade final, nosso norte. E terceiro, santidade como contracultura. Viver uma vida que se destaca, que é diferente. Esse é o sinal profético mais forte contra a permissividade da cultura. E esse versículo aqui, ele meio que resume tudo. As nossas armas não são deste mundo. O objetivo não é simplesmente ganhar debates intelectuais, entende? O negócio é usar as armas espirituais que o próprio Deus nos deu para demolir as fortalezas ideológicas que se levantam contra o conhecimento dele. E para a gente fechar, fica uma reflexão bem pessoal. Olhando para a sua vida hoje, para suas conversas, para as aulas na faculdade, para os conteúdos que você consome, em que área a sua fé está sendo mais desafiada? Porque, no final das contas, identificar o nosso campo de batalha pessoal é o primeiro e mais importante passo para a gente conseguir lutar o bom combate.